Discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que procuram a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, além do motivo de alegria que temos sempre que celebramos e que participamos da Eucaristia, hoje nós temos ainda 2 motivos a mais. Aqui na nossa paróquia, este final de semana, estamos comemorando a nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, uma festa fora de época, mas igualmente a festa da paróquia, homenageando a sua patrona, a sua padroeira. E também hoje temos a festa de todos os santos e santas de Deus. Outro motivo também para nos alegrarmos. Uma palavrinha breve, recordando a nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos. Uma das coisas que eu tenho sempre presente quando penso em Nossa Senhora Auxílio dos cristãos, é que ela vem para estar conosco. Quando nós, na nossa vida humana prática, precisamos do auxílio de alguém, pedimos o auxílio de alguém, convidamos alguém para nos ajudar, para nos auxiliar, essa pessoa vem para estar conosco, para fazer companhia. A gente não convida alguém para nos ajudar e deixa a pessoa sozinha. Ela vem para estar junto, para poder auxiliar. Assim é a Mãe de Deus e nossa auxílio dos cristãos, auxiliadora de todos nós. Ela vem e está sempre, 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida conosco. Que alegria que a Mãe de Jesus esteja sempre nos ajudando, não nos deixando sozinhos jamais. Esta festa de hoje também, de todos os santos e santas de Deus, quando nós falamos dela, às vezes pensamos somente nos santos canonizados, ou, como dizemos popularmente, nos santos de altar. Eles também são lembrados hoje, mas de forma secundária, porque cada um deles já tem o seu dia no calendário de fé, no calendário da vida da igreja.
assim, Santo Antônio, Santa Teresinha, São Sebastião, São José, todos os santos têm já o seu dia. Porém, esta festa de hoje, ela nos põe diante de uma realidade muito mais ampla, que é o chamado à santidade de todos os batizados. Todos os batizados são chamados à santidade. E todos os homens e mulheres que conhecemos na nossa vida, na nossa família, na nossa vizinhança, na paróquia, nas comunidades, e que já partiram deste mundo, são santos. São eles que cumpriram a vida cristã, viveram a fé, viveram o batismo. E é deles, então, que nós nos lembramos na liturgia de hoje. Tantos homens e mulheres que eu já conheci na minha vida, sobretudo nós que temos um pouquinho mais de anos e de caminhada de igreja, quanta gente boa, quanta gente deu um testemunho de vida cristã, de vida de fé, de vida de igreja, de vida de amor a Deus e ao próximo, que nós conhecemos, às vezes, dentro das nossas próprias casas, das nossas próprias famílias. E são eles que nós festejamos hoje. Eles alcançaram a meta da vida cristã, alcançaram a santidade, estão juntos de Deus. E esta santidade se funda no batismo e naquele fato que a segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São João, nos diz que somos todos filhos de Deus. A santidade cristã se baseia na filiação divina. Somos filhos. E filhos são chamados a estar na intimidade, na comunhão, na família de Deus, na glória, começando nesta vida, mas se estendendo pela eternidade toda. Então, como eu sou filho de Deus, como você, meu irmão, minha irmã, é filha de Deus, é filho de Deus, somos chamados a ser santos como Deus, nosso Pai, é santo. Na primeira leitura de hoje, nós temos um trecho do livro do Apocalipse, uma visão, né, apocalíptica, uma reflexão sobre a existência cristã. E esse texto hoje nos fala daqueles que estão diante do trono do Cordeiro, Jesus morto, ressuscitado, glorificado, o Cordeiro sem manchas, o Cordeiro imolado e vivo para sempre. E diante desse trono tem uma multidão que foram martirizados, longo a história da salvação. Só que eles são um número muito grande, mas é possível contá-los. 144 mil, diz o texto. É muita gente, porém dá para contar. Os mártires, os que viveram a fé, derramaram o próprio sangue. E aí, do outro lado, o vidente aí do Apocalipse, ele coloca uma multidão incontável, infinita praticamente. É gente demais, demais, demais. E todos trajando vestes brancas. E esses estão aí diante de Deus e são eles que nós celebramos hoje. Essa multidão imensa, incontável praticamente, que está diante de Jesus na glória. E um dia
todos nós esperamos estar lá também. Estaremos um dia diante do trono do Cordeiro. Irmãos e irmãs, imaginemos a alegria de olharmos em volta e, quem sabe, nos reconhecermos. Oi, você também está aqui? Que alegria, que bem-aventurança. Estamos diante do trono do Cordeiro. E é para lá que todos nós batizados, filhos e filhas de Deus, temos que ir. Um dia estaremos na glória diante do trono do Cordeiro. E esse texto, ele tem muito ensinamento sobre a vida espiritual. Quando diz assim, quem são esses? São os que alvejaram suas vestes. Hoje em dia, quando a gente fala de alvejar uma roupa, é relativamente fácil. Porque você põe na máquina, tem vários produtos químicos e tal, você põe lá e deixa de molho e alveja. Pouco tempo. Mas imaginemos isso quando o livro do Apocalipse foi escrito. Alvejar era sobretudo linho, né? Era sobretudo a lã que eles usavam, e não tinham esses produtos químicos todos que nós temos hoje em dia para alvejar. Dava um trabalho danado. Era muito esforço da pessoa, da lavadeira, sei lá, de quem ia alvejar um tecido. Isso já fica claro, então, que a vida cristã, a vida de santidade, não é uma coisa assim, uma caixa de sabão em pó que se despeja na máquina de lavar roupa, liga o botão e está alvejado. Né? Mas é uma coisa que exige empenho, que exige esforço, determinação, persistência, e vai, e trabalha, e vai, até alvejar aquilo. Assim é a nossa vida. As nossas vestes significa a nossa vida, que precisa também ser alvejada, a santidade. Deus nos ajuda, nos capacita, nos dá a graça, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Todo um empenho, todo um esforço de vida cristã, todo um esforço de luta contra o mal, todo um esforço de prática de bem, prática do amor, da fraternidade, e aí vai, toda a vida cristã. Então, todo esse empenho. A segunda leitura também lembrava isso, que nós temos que ir nos purificando, porque Deus é puro, Jesus é puro, e nós também temos que ir, nesse sentido, nos limpando, nos purificando longo a vida, de todas as coisas ruins. No Evangelho de hoje, nós temos aquele que é o programa da vida cristã. O capítulo 5 de Mateus, aquele trecho chamado Sermão da Montanha, e o maior ensinamento, a parte principal do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, a palavra bem-aventurança significa feliz, alegre, eternamente feliz, bem-aventurado, feliz, aquele que se purifica a si mesmo, aquele que vive a sua vocação à santidade, aquele que luta dentro da sua realidade humana, dentro da sua situação, das suas tentações, mas que vai caminhando para Deus, com calma, com paciência e com perseverança. E, sobretudo, as bem-aventuranças, eu gosto de pensar assim, que é impossível para uma pessoa abarcar as 8. Mas eu vejo as bem-aventuranças
como se fossem portas para a gente entrar no reino dos céus, na felicidade eterna. É como se fosse mesmo nesse espaço que nós estamos aqui. Nós temos várias portas para a gente poder entrar. E de repente alguém podia até entrar pela janela. Mas são os caminhos por onde a pessoa entra em um determinado espaço. Assim, as bem-aventuranças. Então não dá para mim passar por todas as portas ao mesmo tempo. Eu escolho uma. Quem mora da banda de cá, vem e entra por ali. Quem vem de cá, do estacionamento, entra por cá. E assim vai. Né? Cada um vem e entra por uma porta diferente. Assim, entre as bem-aventuranças. Nesse sentido, eu sempre gosto de pensar nesse texto e propor à comunidade para que você procure olhar e analisar as bem-aventuranças e ver com a qual delas você se identifica mais. Por qual dessas portas você vai entrar no reino de Jesus Cristo? Qual delas você se identifica mais? Escolha na tua vida, eu proporia isso. Depois se lê de novo em casa, se for o caso, o Evangelho, Mateus, no capítulo 5. Escolha uma das bem-aventuranças e diga: este é o meu caminho, é por essa porta. É engraçado que quem vem na missa, por exemplo, geralmente você entra pela mesma porta. Né? Se a igreja tiver 10 portas, você sempre passa por uma delas. E com frequência pela mesma. Né? Então a bem-aventurança é a mesma coisa. Só uma pista para exemplificar isso que eu estou dizendo: São João da Cruz. São João da Cruz, ele tinha toda uma predileção com a bem-aventurança que diz assim: os puros de coração verão a Deus. Lendo os escritos dele, a gente vê que ele tinha já feito essa escolha. A porta dele, o empenho dele era isso: purificar o seu coração de tudo que fosse contrário ao amor. Purificar, para poder ver a Deus já aqui, agora, na vida, no hoje, e ver a Deus na eternidade. Nos escritos dele a gente percebe muito isso, e ele cita, inclusive, esta bem-aventurança mais de uma vez nos seus escritos. Então, qual é a tua bem-aventurança? Qual é a porta pela qual você passa? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus